Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo Bíblico, João 16 verso 2. Introdução: João 16:2 é uma advertência de Jesus aos seus discípulos sobre a perseguição que eles enfrentarão por causa da fé. Este versículo, inserido no contexto do discurso de despedida de Jesus, revela a profundidade da oposição que os seguidores de Cristo encontrarão, culminando em atos de violência perpetrados por aqueles que se consideram zelosos na sua devoção a Deus. A passagem serve como um lembrete da realidade do sofrimento no caminho cristão e da importância de se manter firme na fé, mesmo diante da adversidade. Contexto histórico. O contexto histórico e cultural é crucial para entender o significado de João 16:2. No primeiro século, a sinagoga era o centro da vida religiosa e social para os judeus. Ser expulso da sinagoga significava isolamento social, econômico e religioso. O capítulo 16, de modo geral, fala sobre o sofrimento que aguardava os discípulos, incluindo a perseguição, a rejeição e até a morte, verso 33. A referência àqueles que matariam os discípulos pensando estar prestando culto a Deus reflete a intensa crença de alguns judeus de que estavam defendendo a pureza de sua fé ao eliminar aqueles que consideravam hereges ou blasfemos. Esse cenário se desdobraria tanto no contexto judaico, quanto posteriormente no contexto romano e em outros contextos ao longo da história da Igreja. O discurso de Jesus também prepara os discípulos para a vinda do Espírito Santo, versos 7 ao 15, que lhes daria poder e compreensão para enfrentar essas provações. Interpretação: do ponto de vista teológico protestante, João 16:2 revela a realidade do conflito espiritual e a natureza enganosa do pecado. O versículo demonstra que as ações mais atrozes podem ser perpetradas sob uma falsa justificativa religiosa. Essa ideia ressalta a necessidade de um discernimento espiritual profundo e de um compromisso genuíno com a verdade de Deus, conforme revelada em Jesus Cristo. A Trindade está implícita na compreensão da verdade: o Pai, que enviou Jesus, o Filho, que adverte sobre a perseguição, e o Espírito Santo, que capacitará os crentes a permanecerem fiéis. João 16 versos 7 ao 15. Para os crentes contemporâneos, esse versículo serve como um alerta para discernir entre a verdadeira fé e o fanatismo religioso, incentivando a examinar nossas próprias motivações e a garantir que nossas ações sejam guiadas pelo amor e pela verdade. Também nos lembra que a perseguição, embora dolorosa, é uma realidade para os seguidores de Cristo, mas que através do Espírito Santo podemos manter a esperança. Veja as referências. Mateus 10 verso 22, vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este versículo espelha a profecia de Jesus sobre o ódio e a perseguição que os discípulos enfrentariam. Ambos os versículos enfatizam a importância da perseverança na fé, mesmo diante da oposição. Mateus 10:22 complementa João 16:2 ao adicionar a promessa de salvação para aqueles que perseverarem, oferecendo esperança e encorajamento em meio à adversidade. Atos 9 verso 1, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, Atos 9:1, descreve o próprio Paulo, antes de sua conversão, perseguindo ativamente os cristãos. Este versículo ilustra como alguém pode acreditar sinceramente que está prestando culto a Deus enquanto persegue os seguidores de Cristo.
Este exemplo real, amplamente discutido em outras passagens bíblicas, fornece um forte lembrete de que a compreensão humana da vontade de Deus pode estar seriamente distorcida.